Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de parábola. Então eu já defini com vocês o que é uma parábola, já apresentei os elementos. Então o que a gente tem feito agora tem sido encontrar equações de parábolas dados o foco e a reta diretriz dela. Tá? Então, só lembrando, né, o que é uma parábola? Uma parábola é uma curva onde todos os pontos dessa curva são equidistantes do foco e da reta diretriz. Né? Então, tendo o ponto e a reta diretriz, né? Então tem que todos os pontos, né, nesse plano, né, onde o foco e a reta diretriz, né, onde o foco pertence à reta diretriz está contida, né, estão à mesma distância aqui. Tá? Então essa aqui é a definição de uma parábola. Tá legal? Então o nosso problema de agora, eu quero o seguinte. Eu quero as coordenadas da parábola com foco 5, 3 e reta diretriz x menos 8. Tranquilo? Então, aqui, ó. Então, a gente quer a equação da parábola, a equação do eixo e as coordenadas do vértice. Já volto a falar sobre o eixo. Vamos primeiro olhar aqui para a parábola. Então, aqui, ó. Então, aplicando a definição, a gente tem que a distância de um ponto P genérico de coordenadas x, y até F é igual à distância de P até R. Então, aplicando a fórmula de distância de dois pontos, eu vou ter o quê? Raiz de x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Então, aqui está aqui a distância do ponto P até o foco F. Agora, a distância de P até R, a equação de R está aqui, né? Então, vai ficar um módulo de x menos 8 sobre a raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, aqui eu apliquei a fórmula de distância de ponta reta. Beleza? Bom, então aqui, ó, vou levar ao quadrado os dois lados para me livrar dessa raiz quadrada aqui. Então, aquela raiz foi embora e abrindo esses produtos notáveis, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x ao quadrado menos 10x mais 25 mais y ao quadrado menos 6y mais 9 igual. Bom, isso aqui dá 1, então tanto faz. E aí isso aqui ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 16x mais 64. Então o que acontece aqui? X ao quadrado vai embora com x ao quadrado. Menos 10x mais 16x vai dar 6x. Beleza? Aí passando esse cara para cá vai ficar menos y ao quadrado. Passando esse cara para cá vai ficar mais 6y. E a gente tem o quê? 25 mais 9, 34. 64 menos 34 dá 30. Então, esse 6 que está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Isso nos dá, então, que a equação da parábola ficou x igual a menos y ao quadrado sobre 6 mais y mais 5, aí já simplificando, tá? Então, essa daqui é que é a equação da parábola, aí, de foco 5, 3 e reta x menos 8 igual a 0. Então, repare que isso aqui parece uma função quadrada, só que o x trocado com y, então, de fato, não é, né, nesse caso, porque como a diretriz é horizontal, vertical, desculpa. Nesse caso aqui específico, essa parábola está assim, ó. Tá? E mais para frente a gente vai ver o porquê. Então, se você pega, né, tá aqui o eixo x aqui. Então, se você traçar aqui, né,
Então a interseção vai ter 2 pontos, né? Então isso descaracteriza ali a função, né? Certo? Mas a parábola, essa curva existe, certo? Ela só não representa uma função, mas essa curva existe. Tá legal? Beleza? Então, no próximo take eu vou então achar a equação do eixo e as coordenadas do vértice. Tá legal? Então vamos lá. Bom, então lembrando, né, qual é a definição do eixo? O eixo é a reta perpendicular à diretriz que passa pelo foco, certo? Então, a nossa reta diretriz é uma reta vertical. Então, se a nossa reta diretriz é uma reta vertical, o nosso eixo, né, já que vai ser perpendicular, ele vai ter que ser então uma reta horizontal, certo? Então aqui, ó, então repara, então tem aqui a reta ômega é perpendicular, desculpa, a reta R de equação x menos 8 igual a zero. Então a equação dessa reta vai ter a seguinte cara, y menos uma constante k igual a zero, né, que vai ser uma reta horizontal. Então a gente tem que achar o k. Mas, como por definição esse eixo passa pelo foco, então ó, o nosso foco de coordenadas 5, 3, ele pertence ao eixo. Então essas coordenadas satisfazem essa equação. Então eu vou ter que 3 menos k é igual a zero, logo o k é igual a 3. Então juntando esses dois, o que a gente tem? A gente tem que a equação da reta ômega é y menos 3 igual a zero. Então está aqui a equação da reta ômega, tá? Bom, então agora vamos achar as coordenadas do vértice, né? O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é a interseção do eixo com a parábola, né? Então, a gente pode achar esses vértices, nessas coordenadas, de 2 maneiras. Ou a gente substitui essa equação na equação da parábola que a gente achou, né? E aí acha as coordenadas. Ou, o que eu prefiro é, eu acho as coordenadas desse ponto A, que é o ponto de interseção do eixo com a diretriz, e aí, como o vértice é o ponto médio de F com A, a gente aplica a fórmula do ponto médio e acha as coordenadas do vértice, tá? Então, aqui, ó. Então, eu tenho que A, ele é a interseção de ômega com R. Logo, as coordenadas de A são solução desse sistema aqui, ó. X menos 8 igual a zero, y menos 3 igual a zero, ou seja, x é igual a 8, o y é igual a 3, e aí, portanto, as coordenadas de A são 8, 3. Então, tendo as coordenadas desse ponto A, o que a gente tem? A gente tem, então, que V, que vai ser, então, A mais F sobre 2. Só que, então, vai ficar 8, 3 mais 5, 3 sobre 2. E aí, então, isso aqui ficou 13, 6 sobre 2. E aí, portanto, as coordenadas do vértice são 13 sobre 2 e 3. Tá legal? Beleza? Então, mais uma vez, a gente achou a equação da parábola, a equação do eixo e as coordenadas do vértice, utilizando apenas a definição, ou seja, apenas tendo ali as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz. Tá legal? Beleza? Então, na aula seguinte, a gente vai, então, mais uma vez fazer isso, só que agora utilizando uma reta, né? Tendo um foco e uma reta diretriz que não é nem horizontal e nem vertical, vai ser uma reta inclinada. E aí vamos ver como é que vai ficar a equação da parábola nessa situação.
Tá legal? Beleza? Então, até lá.